A graça e a paz de nosso Deus e do Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Amém. Graças a Deus é uma bênção a gente poder estar juntos, a gente poder estar junto para glorificar a Deus, para honrá-lo, lembrando que este ano nós estamos meditando com o tema Ano do Testemunho. E o que faz realmente a gente cristão, como a Bíblia ensina, como igreja, é o testemunho de congregar. Porque a palavra igreja significa os chamados para fora, para resolver os problemas da sua comunidade, para decidir sobre as coisas do seu reino, do reino ao qual você faz parte. Que Deus abençoe a todos e que a glória de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos, desde agora e para sempre. Amém. O texto de hoje é baseado no Evangelho de João, no capítulo 8. Evangelho de João, no capítulo 8. A gente vai ler do versículo 18 e 19 e depois vai para lá, para de 31 a 36. E nós estamos com o tema testemunho, dizendo que o testemunho eficaz envolve a vida de quem o traz. Envolve a vida de quem o traz. O testemunho ele é trazido, porque ele não é da terra, ele não é daqui. É o testemunho do céu, por isso que ficou coerente, traz em vez de leva, certo? Nós estamos levando, mas ele é trazido dos céus, porque é o Espírito Santo de Deus em nós que nos dá a virtude de testemunhar. Nós temos o texto de Atos, capítulo 1, versículo 8, que diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, como em toda a Judeia e Samaria, e até Andaraí. Certo? Então passa por Andaraí até os confins da terra. Amém? Então não vai ficar um local no mundo em que esse testemunho não deixe de ser apresentado. Aonde tiver um cristão de verdade, um servo de Deus, esse testemunho é visto. E olha que a palavra aqui não é pregar, a palavra aqui é muito mais forte, é testemunhar. Porque pregar é você sair anunciando, e testemunhar é você sair mostrando, é você dar evidências, não apenas de palavra, mas de fatos, de atitudes, porque o Espírito de Deus está em você para fazer isso. Amém? Amém. E nós temos o tema do mês que finda hoje, esse tema: Jesus é o testemunho fiel de Deus em si mesmo. Então, quando se fala em testemunho, devemos saber de onde procede esse testemunho, quem trouxe, como ele chegou. Então, todo esse mês nós fizemos, graças a Deus, uma observação, uma reflexão de quem trouxe esse testemunho e como esse testemunho foi fracionado em diversas facetas para que a gente conhecesse Deus e conhecesse não só a Deus, mas a missão dele, o que ele quer e o que ele promete e o que ele também espera da gente. Por isso que a saudação lá em Apocalipse é linda. Apocalipse capítulo 1, 4 e 5, ele diz assim: graça a vós e paz da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então, a primeira semana nós falamos do testemunho dele como que a gente quer? Testemunho de quê? Vamos lá. A gente leu aqui a palavra: primogênito dentre os mortos. Depois, príncipe dos reis. E agora nós vamos falar a última coisa que está escrita aqui:
aquele que nos amou e pelo seu sangue nos libertou. A semana passada falamos sobre esse sangue, o testemunho do sangue. E hoje nós estaremos falando em Jesus é a fiel testemunha como libertador de presos ao pecado. Hoje nós vamos ter um pouco do conhecimento de Jesus como libertador de presos ao pecado. E o nosso texto está em João, como nós já falamos aqui, no capítulo 8, que a gente vai ler de 18 a 19, pula de 31 a 36, que diz assim, João 8. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois, onde está teu Pai? Jesus respondeu, se me conhecesses a mim, conhecerias também a meu Pai. Vós não conheceis nem a mim, nem a meu Pai. Então já fez uma declaração extraordinária. Aí vai do 31 até o 36, dizendo, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é que liberta? A verdade de Jesus. Respondeu-lhe, somos descendência de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado, espera o helicóptero passar. Passou. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, te louvamos, ó Deus, porque o Senhor fala que quem liberta é a verdade. Jesus mesmo faz esse discurso, depois ele volta e diz que quem liberta é o Filho. Mas nós lembramos que tem outro texto que ele disse que ele é o caminho e a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai senão por ele. Pai bendito, nos dê sabedoria e amor, para não só compreendermos a tua palavra, mas de nos envolvermos com ela e fazer dela a base da nossa vida e ser um testemunho para ganhar e libertar as outras pessoas que o Senhor ama tanto quanto nos ama. Em nome do Senhor Jesus. Amém, e amém, e amém. Meus irmãos e amigos, quando diz que Jesus é a fiel testemunha como libertador de presos ao pecado, está mostrando que necessariamente Jesus tinha que ser alguém superior a qualquer pecador, a qualquer ser humano. E tem uma coisa interessante que entre ser fiel testemunha e ser testemunha fiel, certo? Testemunha fiel é aquela pessoa que o que ela viu, ela vai falar como viu, correto? E fiel testemunha é muito mais do que isso. Fiel testemunha é aquela que sabe todos os detalhes da ocorrência, do princípio ao fim. Deu para entender a diferença? Testemunha fiel é aquela que vai falar do que ela soube, mas ela não precisa saber de tudo, mas ela é fiel de falar o que ela sabe. E fiel testemunha é o contrário, é a testemunha que sabe tudo. Então só Deus pode ser testemunha fiel dele próprio. Por isso que Jesus é o próprio Deus.
Caso contrário, ele não podia ser testemunha fiel, ou fiel testemunha. Amém? Porque fiel testemunha é aquela que sabe todos os detalhes. Isso aqui, quem já. Alguém pode identificar isso aqui? Oi? Água de coco, né? Água de coco. Mas essa água de coco está onde? De onde foi esse coco que tirou essa água? A testemunha fiel tem que saber da origem de todas as coisas. A fiel testemunha. Deu para entender? A fiel testemunha tem que saber a procedência do coco. Qual foi o primeiro coco? Quem plantou o primeiro coco? Deu para entender? Então, Jesus é a fiel testemunha. A testemunha fiel. Deu para compreender? Jesus é a testemunha fiel de Deus. Ele sabe tudo de Deus. Por isso que ele diz assim, no versículo 19. Vamos ler novo, 18, 19. Diz assim: eu sou que testifico de mim mesmo. De mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois, onde está teu Pai? Jesus respondeu: não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Então, quem me viu, quem sabe tudo que eu falei, tudo que eu ensinei, quem presenciou a minha conduta, quem presenciou o meu comportamento, as minhas palavras, os meus discursos, essa pessoa conhece meu Pai. Porque eu expressei meu Pai 100%. Amém? Quem conheceu a mim, conhece também meu Pai. Mas ele avança. E nós temos a seguinte reflexão: Jesus não poderia ser testemunha fiel, ou fiel testemunha de Deus, nem tampouco libertador da humanidade, se não fosse perfeitamente Deus e perfeitamente homem, num só corpo. Esse é o único meio justo de se fazer conhecido e ao mesmo tempo incorporado como filho humano, perfeito e fiel, pagar o preço do pecado. Conforme Romanos 8, de 1 a 4. Veja o que é que diz esse texto. Romanos 8, de 1 a 4. Até Jesus vir, a legislação da Igreja de Deus era fundamentada na lei. Quando Jesus vem, fez igual aqui em 1988, houve uma reforma na Constituição e passou a valer as coisas da Constituição de 1998. A gente vai ver aqui que depois que Jesus morre na cruz, a Constituição de Deus mudou, a lei agora é diferente. Romanos 8, de 1 a 4. A lei normal, quando você era apresentado diante dela, você só via uma coisa para você. O que era? O exatamente é para você saber que você já está o quê? Condenado. Então veja agora o que acontece na nova lei. 8, de 1 a 4. Portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, ou seja, a lei nova que chegou, do Espírito de vida em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível
enviou a lei, visto como estava fraca, enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. De quem? De Jesus. Vocês conseguem me ouvir independentemente do som? Pronto. Porquanto que era impossível a lei, era impossível de nos salvar, certo? Visto como estava fraca, a lei que é perfeita ficou fraca diante da carne. Então Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então esse texto está mostrando categoricamente que nós somos salvos porque Jesus veio sendo o próprio Deus perfeito, sem faltar nada, porque nele habita toda a plenitude da divindade, e que se fez também homem perfeito, homem com a carne onde não havia pecado, e ele conseguiu ter a estatura física de homem, chegou assim a 1,70 m, assim como eu, bonito desse jeito, sem pecar. E nessa condição ele disse: agora eu vou lá e pago os pecados. O meu corpo é perfeito. Então o próprio Deus só podia ser revelado pelo próprio Deus. Ninguém subiu ao céu para ver como é Deus, para chegar aqui e explicar. Ninguém entende como é Deus. Ninguém, todo mundo se fez inútil. Quem lê Romanos capítulo 3, de 1 a 19, vai saber que nenhum de nós presta. Somos todos inúteis para o que Deus quer, para o que Deus é, para o objetivo pelo qual Ele criou o homem, para ser sua imagem e semelhança. Então nós somos úteis para muita coisa aqui na terra, principalmente para pecar. Então a gente é o oposto do propósito de Deus. E Deus pega esses pecadores, olha como é a gente, e vem com a carne semelhante à nossa. Qual a diferença? Sem pecado, para que na carne pagasse o pecado. Então ele só podia fazer isso se ele fosse completamente limpo, se ele fosse um homem verdadeiro, perfeito. Então Jesus é verdadeiramente homem. E quando diz verdadeiramente homem, não está dizendo que é verdadeiramente homem quando ele mete a mim por pecador. Ele é verdadeiramente homem porque ele é o homem perfeito, verdadeiro, que Deus quer que todo homem seja. Amém? Ele é o homem verdadeiro. Eu não sou o homem verdadeiro. Nenhum de nós aqui é homem verdadeiro. Estamos em fase de formação. Estamos saindo da lei do pecado e da morte para entrarmos na lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Já conseguimos isso pela fé, mediante o sacrifício que Jesus fez na cruz. Porque Jesus como homem é homem perfeito. Jesus como Deus é Deus perfeito. Por isso que a palavra Jesus é o perfeito nome que pode denominar Deus. E quando diz que ele é o Emmanuel, está dizendo que é Deus no meio de nós, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Continuando, a palavra nos diz o seguinte na reflexão: cristão ciente de que é livre do pecado pelo testemunho de Deus em Cristo, essa pessoa também testemunha servindo, conforme Romanos 6, versículo 22, que é só voltar 2 páginas para ver esse título. Então, o crente que é consciente disso, o cristão ciente de que é livre do pecado, que ele não vai mais ser julgado por causa de pecado, que ele não vai mais ser condenado por causa do pecado, e isso mediante o testemunho de Deus em Cristo, e dessa pessoa testemunha servindo a Deus. A gente pode ler até mais alguns textos desse capítulo 6 de Romanos. O versículo-chave é o versículo 16. Mas a gente pode ler um pouquinho antes. Quem achou, diga amém? Amém. No 14 ele diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque nós estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça?
de modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo para lhe obedecer seus servos, então sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, que tendo sido servo do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que você tinha antes, era fiel pecador, mas libertado do pecado, fostes feitos servos da justiça. Amém? Então essa libertação nos faz servo de Deus, servo daquele que nos libertou. E Deus quer o quê? Justiça. A justiça da fé. E o Espírito Santo veio exatamente para nos convencer dessas coisas, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque continuou descrendo do Senhor Jesus Cristo. Da justiça porque Jesus foi fiel em tudo, ressuscitou, subiu para o céu e ninguém mais vai vê-lo frágil. E do juízo porque a morte de Jesus também pisou a cabeça da serpente, condenou o príncipe do mal. Então está tudo já consumado por Jesus Cristo. Mas olha que paciência. Tudo isso foi consumado há 2000 atrás, 2000 anos atrás. E ele até hoje espera eu me corrigir. E a gente ainda fica enchendo o mundo, multiplicando e enchendo a terra de pecadores. E Jesus mandou o contrário. Ele disse: olha, eu te faço com minha imagem e semelhança, e como minha imagem e semelhança, cresça, multiplique e encha a terra. Ele não mandou a gente encher a terra de seres biológicos, não, que vai ser de mal para pior. Ele mandou encher a terra de pessoas, imagens e semelhanças de Deus, que quando ele olha, ele diz: muito bom. Amém? É essa agora a nossa tarefa, de ser fecundo, de sermos fecundos espiritualmente, de darmos frutos de justiça, de sermos agora essa imagem do Deus vivo mediante o sacrifício que Jesus já fez, sendo Ele o perfeito corpo de Deus, está agora também transformando nossos corpos. Na semana passada, o âmago da mensagem foi mostrar que o sangue de Jesus se misturou com o nosso sol, com o nosso pinto. Jesus Cristo derramou todo o seu sangue na cruz. Então o sangue de Jesus está misturado com tudo que existe na terra. Porque quando João Batista veio, já foi dizendo que Jesus estava vindo com a pá para jogar duro em quem não se convertesse. Mas Jesus fez o contrário. Ele disse: olha, não tem nada para aproveitar. Nada. Mas eu vou observar quem ama. E quem ama, eu vou observar agora a fé. Para que eu considere justo aquele que ama e vive da fé. Porque quem vive da fé em Cristo está tendo a fé do amor. Porque Cristo, toda a justiça de nosso Senhor Jesus Cristo é fundamentada no amor. Até quando Ele faz alguma coisa doendo a gente, é por amor, é para o amor, e para que a pessoa seja também praticante do amor. Não há nada que Jesus faça que não seja para que o amor dele seja repassado para a gente e através da gente. Assim é que, se é libertado para servir. Porque pecado é uma cadeia, pecado é uma prisão. E é uma prisão invisível aos olhos, porque as pessoas ficam presas nela, livres, andando para baixo e para cima, com a tornozeleira lá dizendo: você é meu, está monitorado e vai para onde eu quiser. E a pessoa não percebe, porque essa tornozeleira é invisível. Mas é assim que o ser humano está vivendo em relação ao pecado. E Jesus veio nos libertar disso, quando Ele morre na cruz, quando Ele vem perfeito. Quando Deus não escolheu um anjo, quando Deus não escolheu ninguém que existia, Deus escolheu uma pessoa que o amou muito, chamado Davi. O amor de Davi por Deus era incondicional. Davi viveu a graça no tempo da lei, fazendo tudo que a lei mandava em prol do bom andamento das coisas, mas vivendo
ainda fez uma música apaixonada para o cara que passou a vida toda tentando matá-lo, dizendo: por que você morreu? E ainda mandou o povo cantar, agradecendo pelas coisas boas que aquele homem ruim tinha feito. É lindo a vida de Davi. É um exemplo. Aí Davi diz: Deus, eu quero construir uma casa para o Senhor. Aí o profeta, quando viu essa intenção maravilhosa de Davi, disse: pode fazer. Porque quando a pessoa fala uma coisa boa, ele nem pensa muito, né? Revelou de novo, ele disse: é bom, faça. Aí Deus aparece para o profeta de noite. Davi derramou muito sangue. Davi, quando vai numa guerra, ele mata 10.000. As pessoas vão ficar confundidas com esse negócio. Mas diz a Davi, que é da geração dele, que eu vou fazer o meu templo, o meu santuário, um corpo humano que vai nascer da família dele, é que vai ser o meu corpo, a perfeita imagem do Deus invisível. Por isso que Jesus disse: derruba esse templo, e com 3 dias eu o reedificarei. Porque significa o quê? Templo é onde o santo, a santidade, o ser divino habita. Não é isso? Onde ele se coloca no seu pedestal. É de onde ele governa. É de onde ele emana todo o seu poder para todos que estão em volta. Então Jesus disse que o santuário de Deus era ele. Mas a partir do momento que nós participamos desse sangue, que a gente faz uma comemoração completamente simbólica, ele disse: fruto da vide, suco da uva, para comemorar o meu sangue, e um pão mesmo, literal, para comemorar a minha carne. Ele diz o seguinte: realmente, mas quem bebe o meu sangue e come a minha carne tem a vida eterna. E com certeza, irmão, não é aquele pedaço de pão da Santa Ceia que a gente falou. Com certeza não é aquele suco de uva. É porque tanto a carne de Jesus quanto o sangue de Jesus foi arranhado na cruz, foi arranhado na terra, e nós temos, para a glória de Deus, fisicamente, energeticamente, nós temos influências de Cristo no nosso meio, em todo o mundo. Isso é verdade, a gente está comendo do sangue. Agora ele mesmo diz que aquele que participa disso sem noção está se condenando a cada dia. Porque tudo que nós passamos no mundo, tudo é energia, tudo é energia. E para a glória de Deus, Jesus não disse que estava derramando o sangue dele simbolicamente, não. Ele derramou literalmente. Saiu. E quando ressuscitou, não subiu com sangue, porque o corpo de Jesus já era guiado, já era movido por energia cósmica, energia celestial, que não tinha mais nada a ver com o vapor. Jesus é incorruptível. E ele disse: agora sim, já sou incorruptível. Se eu for viver no meio de vocês, vai ser todo dia uma briga. Vão pensar que eu sou Superman, vão fazer uma porção de manobra para ver se me derrota, para ver se me seca. Porque o homem é assim, quando descobre uma coisa interessante, ele quer secar para fazer arma, para fazer uma porção de coisa. Eu vou para o céu e vou mandar o mesmo Espírito que habitou em mim para estar em vocês. Aquele que tiver fé em mim, o meu Espírito vai habitar nessa pessoa. E essa pessoa, quando se juntar com as outras pessoas, essa pessoa sozinha não é meu templo. Essa pessoa sozinha é um tijolo. O meu templo é quando vocês se juntam. Cada um de vós, cada um sozinho não é meu corpo. Meu corpo é quando vocês se juntam. Cada um de vós é um membro. Isso é bem delineado nas Escrituras, bem delineado no Novo Testamento. Lá em 1 Pedro, vós sois pedras para formar o santuário de Deus. 1 Pedro capítulo 2. E vós formais esse edifício sobre a pedra angular. Em 1 Coríntios, capítulo 6 em diante, olha, vós sois membros de Cristo. Sois corpo de Cristo, individualmente membros. Não, lá no capítulo 12 de Coríntios fala assim. Para que a gente não fique, eu sou tempo do Espírito Santo que eu faço a feita.
Não se ilude não. Eu sou casa de Deus, não se iluda não, que você não é. Você só é qualquer coisa dessa natureza quando você congrega, quando você faz as coisas acontecerem junto com os outros, quando você tem comunhão com o seu próximo, porque você é muito burro para você sozinho ter essa glória. Eu sou muito burro, muito pequeno, muito insignificante, muito mesmo, para achar que eu sozinho seja alguma coisa. O que nos faz grandes é a união em torno de Cristo, porque o corpo perfeito, o homem perfeito foi Jesus Cristo, é Jesus Cristo, e por ser assim, ele não pode mais ficar aqui, porque ele é um desafio para a natureza, ele é uma aberração para a humanidade. Só em você dizer que é salvo já causa problemas com a sociedade, porque a sociedade já começa a dizer que é você. Mas você é salvo sim, porque você é lavado pelo sangue de Jesus. E essa lavagem não é simbólica, temos que lembrar disso. O sangue de Jesus está aí atuando. Amém? As impressões dele, físicas, está atuando em nome de Jesus. Porque se for simbólico, então é apenas uma questão de ideia, de consciência. E não é de ideia não, é prático. O que Jesus fez há 2000 anos atrás tem efeito eterno, porque a terra gira, a terra se move, a terra é gente, e nós precisamos respeitar a terra com essa compreensão, porque todos nós somos feitos da terra, e o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo foi feito da terra, no ventre da Virgem Maria, porque ele foi concebido pelo Espírito Santo nela, e ele, concebido dessa forma, ele não tem o pecado original, mas o corpo dele foi igual ao nosso, frágil, chegou até a morrer, chegou a ficar lá inerte, só não fez apodrecer, porque Deus não deixa apodrecer aquilo em que ele habita plenamente. Por isso que Jesus não pôde nem sequer feder, nem uma célula, nem uma veia de Jesus apodreceu, nem uma plaquetazinha apodreceu. E esse mundo ainda está aqui vivendo por causa do sangue de Jesus, que pelo motivo pelo qual ele morreu na cruz, está atuando na minha vida, e esperou miserável como eu para conhecê-lo e dizer: eu te aceito. Eu agora entendo que a pessoa pior do mundo é meu irmão e eu tenho que lutar por ele. Eu agora entendo que a melhor pessoa do mundo não é melhor do que eu e eu tenho que lutar para ser igual a ela, porque minha referência não é ela. A minha referência é quem é melhor do que todos. A minha referência é Jesus, o Deus verdadeiro e o homem verdadeiro, e ele liberta você, para que você não se condene pelo seu passado, para que você não se ache melhor porque você se destaca, mas para que você saiba que você foi libertado, não para fazer tudo que vier na sua cabeça, você foi libertado para servir um Deus vivo. E que Deus nos abençoe, e vamos ver o que diz aqui a nossa conclusão, baseada em Gênesis, no capítulo Gênesis, capítulo 44, de 4 a 7. O primeiro livro bíblico sagrado transmite a ideia do fiel testemunho de Jesus como libertador de presos ao pecado, na semelhança das ocorrências e da compreensão de José do Egito, quanto a ter sido vendido como escravo pelos irmãos, com agravo da prisão injusta, de onde ressurge e é empoderado para livrá-los da fome e da morte. E disse José a seus irmãos: agora, pois, não vos entristeçais por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou. Não foi você não, foi Deus. Amém? Deus me enviou, pelo que Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento, para manter vocês com liberdade. Assim transmitido, cristão fiel
é quem contextualiza a vida de Jesus com as profecias e crê no testemunho de Deus nele, do martírio à glória, que o liberta do pecado e da lei, que aprisiona na morte. Aí nós temos 2 Coríntios 5, 15 e 19 que diz: assim, vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto, libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos presos. Amados, a lei só prende a quem ainda é pecador. Quem é livre da graça está ali. Quem é livre pela graça, pelo sangue de Jesus, vive agora por Jesus. E Jesus é graça pura, Jesus é amor puro. Ser escravo de Jesus é ser amoroso, é viver no amor de Deus e reconhecer a sua insignificância por si mesmo e a sua glória por nosso Senhor Jesus Cristo. Somos gloriosos em Cristo, porque seremos o reflexo, a expressão, a verdadeira imagem do Deus invisível. Que Deus nos abençoe e que a glória do Senhor resplandeça.